Antes de começar, preciso deixar claro que não posso revelar meu nome, nem o nome do paciente envolvido nesta história. Trabalho na área da enfermagem em atendimento domiciliar há muitos anos e, por questões éticas e profissionais, algumas informações precisam permanecer em sigilo. Algumas das imagens são da inteligência artificial, onde falei mais ou menos o que vi. O outro do Avatar foi o primeiro que achei que parecia era tipo o que mais estava dentro do que vi. Claro que os tentáculos, eu os chamo assim porque eram para baixo tipo um polvo. Enfim, esses desenhos são uma representação do que vi, algo parecido. O que vou contar não é uma história de terror. Não tem sustos, demônios, fantasmas aparecendo no espelho ou coisas do tipo. É apenas um acontecimento que vivi pessoalmente e que, até hoje, mais de 2 anos depois, continua sem qualquer explicação lógica. E justamente por não conseguir explicar o que vi, resolvi compartilhar este relato. Talvez alguém já tenha passado por algo parecido. Talvez alguém tenha uma resposta. Ou talvez existam coisas neste mundo que simplesmente não compreendemos. Tudo aconteceu durante um plantão noturno. Na época, eu já trabalhava há muitos anos com aquele paciente em home care. Eu havia acompanhado praticamente toda a história daquela família. Quando comecei a trabalhar naquela casa, moravam 4 pessoas junto com o paciente: o pai, a mãe, a avó e uma prima. Com o passar dos anos, fui vendo aquela família mudar. Primeiro, veio o falecimento do pai. Depois, algum tempo mais tarde, a prima deixou de morar ali. Anos depois, a avó também faleceu. Quando essa experiência aconteceu, restavam apenas o paciente e sua mãe. Eu conhecia aquela casa como se fosse a minha própria. Conhecia cada cômodo, cada barulho, cada rangido, cada sombra projetada pelas luzes da rua. O quarto do paciente ficava próximo de uma janela. Ao lado da cama, havia uma poltrona onde eu costumava permanecer durante os plantões. Era ali que eu passava boa parte da noite, observando o paciente, assistindo televisão ou mexendo no celular. Naquele dia específico, tudo parecia absolutamente normal. Era uma noite comum de semana. Nada diferente havia acontecido. A televisão estava ligada. Um pequeno abajur iluminava parcialmente o quarto. A luz principal estava apagada. Como sempre fazia, deixei a janela apenas entreaberta, com uma pequena fresta para circulação de ar. Meu celular estava ao meu lado. Lembro perfeitamente disso. Porque até hoje me pergunto por que não o utilizei. Eu estava sentada na poltrona quando, sem motivo aparente, meu olhar foi direcionado para a fresta da janela. E foi naquele instante que percebi algo. Não sei explicar como. Não ouvi nenhum barulho. Não senti nenhuma presença. Mas havia alguma coisa ali. Algo parado exatamente na abertura da janela. Era como se estivesse esperando, observando, não de forma ameaçadora, mas presente. Eu fiquei encarando, tentando entender o que estava vendo. Fiquei pasmo admirando aquilo flutuando pelo quarto. Não era loucura, não era imaginação, não era reflexo. Eu sei que o que estava vendo realmente não era daqui. Aquilo parecia um polvo, translúcido, transparente, quase sumia na visão. Fiquei praticamente parada, o observando, enquanto aquilo flutuava pelo ar. Meu questionamento: por que não gravei, não sei. Perdi algo incrível, algo inexplicável aos olhos humanos, algo surreal. Abri um pouco mais a janela. Foi quando aconteceu. Aquilo entrou. Não entrou voando como um pássaro, não entrou como um inseto, não entrou empurrado pelo vento. Aquilo simplesmente deslizou para dentro do quarto, flutuando. E naquele momento, percebi que estava vendo algo completamente diferente de tudo que já tinha visto na vida. A forma era estranha.
muito estranha. A melhor descrição que consigo dar é a de um pequeno polvo, mas não um polvo comum. Seu corpo parecia extremamente fino, delicado, quase etéreo. Dele saíam vários tentáculos longos e estreitos. Tentáculos tão finos que em alguns momentos desapareciam diante dos meus olhos. A característica mais impressionante era sua transparência. Era quase invisível. Parecia feita de vidro, ou de água, ou de alguma substância translúcida impossível de identificar. Ao mesmo tempo, possuía leves tonalidades coloridas, algo semelhante às cores vistas numa bolha de sabão quando a luz a atinge. Não eram cores fortes, eram sutis, quase imperceptíveis, azuis, verdes, roxos, tudo muito delicado, como se existissem apenas por um segundo. Eu fiquei completamente imóvel. Não senti medo, pelo menos não naquele primeiro momento. Sentia algo mais próximo de fascínio. Eu simplesmente observava, sem conseguir desviar os olhos, sem conseguir entender, sem conseguir acreditar. Em determinado momento, pensei em estender a mão. Queria saber se aquilo era físico, se estava realmente ali. Mas alguma coisa dentro de mim me impediu. Uma sensação estranha, como se eu não devesse tocar, como se estivesse observando algo que não me pertencia. Então permaneci parada, apenas olhando. Aquilo continuou flutuando lentamente pelo quarto, sem pressa, sem direção aparente. Parecia deslizar pelo ar, e por ser tão transparente, às vezes desaparecia completamente da minha visão. Então, reaparecia alguns centímetros adiante. Foi quando o perdi de vista. Pisca, some, procura, nada. Levantei imediatamente da poltrona. Acendi a luz principal do quarto. Comecei a procurar, olhando para todos os cantos, tentando localizar qualquer sinal daquela coisa. Por alguns segundos, achei que tudo havia terminado, até que apareceu novamente. Do nada, no ar, bem diante dos meus olhos, flutuando, silenciosamente, como antes. Vi claramente quando atravessou uma parte do quarto e seguiu na direção da janela. E então, desapareceu. Dessa vez para sempre. Nunca mais o vi. Nunca voltou. Nunca aconteceu novamente. E é aí que começa a parte mais estranha de toda a história. Meu celular estava ao meu lado o tempo inteiro. Eu poderia ter gravado. Poderia ter fotografado. Poderia ter registrado tudo. Mas não fiz. Até hoje não sei porquê. É como se minha mente estivesse totalmente focada apenas em observar. Como se registrar aquilo não fosse uma opção naquele momento. E isso me incomoda até hoje. Porque qualquer prova teria sido extraordinária. Nos dias seguintes, comecei uma verdadeira obsessão. Pesquisei na internet, procurei desenhos, ilustrações, relatos, animais, fenômenos atmosféricos, insetos, tudo o que pudesse se parecer com aquilo. Nada, absolutamente nada. O mais próximo que encontrei foram algumas imagens das consciências do filme Avatar. Curiosamente, eu sequer era fã do filme. Nem havia assistido direito. Mas quando vi aquelas formas flutuantes pela internet, foi a primeira vez que pensei: isso lembra o que eu vi. Não era igual, mas era o mais próximo que consegui encontrar. Até hoje continuo sem resposta. Era algum fenômeno raro da natureza? Algum efeito visual desconhecido? Uma ilusão produzida pela iluminação do ambiente? Algo relacionado à percepção humana? Ou realmente existe algo além do que entendemos sobre a realidade? Não sei. Também não afirmo que tenha sido um espírito. Não afirmo que fosse uma entidade. Não afirmo que fosse algo sobrenatural. Mas posso afirmar uma coisa. Eu vi. Vi com meus próprios olhos. Observei durante tempo suficiente para saber que não foi um simples vulto. Não foi um reflexo passageiro. Não foi um sonho. Não estava dormindo. Não estava cansada a ponto de alucinar. Eu estava acordada. Consciente. Sentada ao lado do leito do paciente. E até hoje,
Lembro daquela forma transparente flutuando pelo quarto. Desde então, em praticamente todos os plantões noturnos, meus olhos acabam voltando para aquela janela. Talvez esperando encontrar novamente aquilo que apareceu naquela noite. Mas nunca aconteceu. E talvez seja justamente essa falta de resposta que faz essa experiência permanecer tão viva na minha memória. Se alguém já viu algo parecido, eu realmente gostaria de ouvir. Porque depois de todos esses anos, continuo sem saber exatamente o que entrou pela janela naquela noite. Já pensei em tantas possibilidades, como seria a consciência do pai dele que veio visitar ou algo de outra dimensão. Até hoje não tenho nenhuma explicação. Tudo o que posso dizer é que não era daqui. Não esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado.